Alô, planeta Terra, alô, Brasil. Nessa quinta-feira, dia 5 de junho de 2025, Dia Mundial do Meio Ambiente. E meio ambiente devia ser todo dia, né? O Dia Mundial do Meio Ambiente é cada dia da gente, né? Inspirado nesse dia, eu não vou falar de agricultura orgânica, não vou falar de aquecimento global, não vou falar de buraco na camada de ozônio, de destruição da Amazônia, porque já tem muito, abundante material sobre isso. O que eu vou fazer aqui como professor, como um filósofo empírico, né, como terapeuta, é contribuir com um ponto de vista, sem nenhuma intenção de ser conclusivo, sem nenhuma intenção de ser verdade, sem nenhuma intenção de nada, a não ser jogar titicas de luz no ventilador e compartilhar com vocês reflexões que eu venho tendo há meio século. Repito, que não me torna dono da verdade, que não me torna conclusivo, apenas portador de reflexões, né? Eu me lembro muito, eu estava falando isso para o meu amigo hoje, eu me lembro muito de uma fala do meu pai que foi muito importante para mim. Ele falava assim: tenha verdades, tenha opiniões formadas, né? Tenha certezas, mas todas temporárias, todas mutantes, porque senão a gente empedra, a gente cristaliza. E aí é uma porta para o fanatismo. E eu guardei isso para mim, eu sigo muito isso. É importante ter opinião formada, né? Ter conteúdo, ter reflexão, né? Claro, Helga, são muitas, são infinitas verdades, né? Verdade, quando a gente fala de verdade, aqui no Ocidente, a gente está falando de relatividade, né? Quando a gente vai para o Oriente, a gente tem uma outra dialética onde entra um conceito de absoluto, né? Que é outro paradigma, que não tem a ver com opinião, que não tem a ver com conclusivo, que não tem a ver com verdade no sentido que a gente entende por verdade. Então, levando em consideração que relatividade é uma palavra importante, né? Isso coloca as nossas verdades todas mutantes, né? Como elas deveriam ser. É importante ter verdades, é importante ter opinião formada, é importante ter conceitos estruturados, né? Bem refletidos, bem pensados, com muita consistência, com muito estudo por trás, mas tudo mutante, tudo temporário. Então, é dentro desse espírito que eu queria compartilhar o meu ponto de vista com vocês, que meus alunos já conhecem bem, porque eu falo isso muito nos cursos. Eu queria dizer para vocês que eu venho dos anos 70. Né? Eu fui um adolescente da classe média da Zona Sul dos anos 70. E nessa época, você tinha, genericamente falando, 3 caminhos para seguir quando você era um adolescente da classe média da Zona Sul dos anos 70. Né? Eu estou falando de um nicho, né? de uma caixinha ali da onde eu vim. Você tinha 3 possibilidades para se desenvolver. Ou você ia seguir o protocolo que se espera de um adolescente, né? Fazer faculdade, se formar, ter um emprego, constituir família, aquela coisa toda, como todo mundo faz. Ou você entrava para a luta armada, e eu hoje agradeço muito não ter tido mais 3 ou 4 anos naquela época de idade, porque senão talvez eu tivesse entrado para a luta armada. Ou você embarcava numa onda contracultural que já vinha se abrindo desde o final dos anos 60 no Brasil, através do movimento hippie, que começa com sexo, drogas e rock and roll. Eu vivi um pouco disso, e isso acabou puxando, né? E eu estava dentro desse processo quando eu vi essa cisão acontecer, né? Eu fiz a opção de entrar na contracultura. Eu fui morar na roça muito cedo, com 20, 21 anos, eu já estava morando na roça, justamente surfando nessa onda contracultural, né,
no segundo capítulo dessa onda contracultural, né, que foi quando o movimento hippie do sexo, drogas e rock and roll se desdobra para essa onda que estava entrando no Brasil, trazendo comunidades, ecologia, agricultura orgânica, yoga, meditação, terapias, macrobiótica, budismo, acupuntura. Isso entrou, era uma onda, né, que a gente chamava de alternativo, chamava de aquariano, consciência aquariana, né, e eu surfei nessa onda. Então a minha opção foi essa, né, e disso eu fiz a minha vida pessoal, fiz a minha vida profissional dentro dessa onda contracultural, alternativa, aquariana, né, ecológica, natureba, orgânica, espiritual, yogi, xamanismo, essa coisa toda, né? Vim surfando nisso ao longo da minha vida. E eu me lembro, né, eu não cheguei a ser um ativista clássico vinculado a alguma instituição, né? Aliás, eu não me vinculei a instituição alguma na minha vida, em nenhuma área. Eu sou um aquariano pesquisador trans-tradicional, trans-pessoal, né? Eu fiz essa escolha na minha vida de fazer o meu próprio caminho a partir de pesquisa, estudo, prática, inserção, né, integração, né? Eu circulei pelo universo. A primeira jaca que eu atolei o pé foi na da Índia, com 20 anos de idade, né? Comecei com yoga, aquela coisa toda. A espiritualidade da Índia, né, foi a primeira coisa que mobilizou a minha história nesse sentido. Mas sem pertencer. Eu sou um não pertencente visceral. Tive problemas com isso, né? Porque toda instituição, toda caixinha te puxa para a caixinha. Eu ouvi muito na minha vida que assim você não vai chegar a lugar nenhum, tem que pertencer a alguma coisa, tem que seguir um só caminho. Bacana. Eu conheço muita gente que pertence e que segue um só caminho, é maravilhoso. Que tem instituições, tradições, religiões, escolas, linhas, tudo. Só que, por alguma razão, né? Eu me lembro até, eu tive alguma culpa num período da minha vida e curei isso em terapia. Quando um querido que já faleceu, que foi uma pessoa muito importante na minha vida, em terapia ele me falou assim, vem cá, isso é igual nascer gay. Isso não é um problema, não é uma doença, né? O fato, né? Porque tinha dois fatos na minha vida. Um, o fato de que eu sou um trans tradicional, eu nunca pertenci, né? Eu sou um construtor do meu próprio caminho, sem nenhuma arrogância de nada. E eu nunca trabalhei com ninguém. Eu nunca trabalhei em equipe, eu sou um solitário, eu sou um eremita, né? Sempre fiz o meu próprio caminho, inclusive profissional, inclusive em vários sentidos, né? Eu sempre fui bloco do eu sozinho, banda do eu sozinho, não por egoísmo, não por antissocial. Eu falo que eu não sou antissocial, eu sou não social. É muito diferente. Eu amo o ser humano, eu sou professor, terapeuta, interajo, mas na minha vida pessoal eu sou um eremita. Eu vivo na roça, eu e minha esposa, e trabalho sozinho, e faço música sozinho, faço a minha história. E curei isso em terapia quando esse terapeuta me falou que isso não é problema nenhum. Isso era como nascer gay. Não é uma doença, não é um estar errado, né? É uma natureza, né? E foi muito bom ficar curado disso. Mas eu estou falando isso para dizer que eu não fui ativista de nada, mas eu me lembro muito de ter sido chamado de eco-histérico, de eco-chato, porque nos anos 70, com muito pouca literatura, a gente já falava de efeito estufa, de buraco de ozônio, né? Do perigo de desertificação da Amazônia, do Cerrado, do Pantanal, dos Pampas, né? Do perigo da pecuária intensiva e extensiva em relação ao clima, da poluição de lençol freático com agrotóxico. A gente já falava tudo isso. E a gente era chamado de eco-histérico e eco-chato. E eu ouvi muito, muito na minha vida. Nada, imagina, o planeta se recupera. Imagina se o homem vai conseguir destruir reversivelmente. A ciência já reconhece que a gente está perto do ponto de não retorno. Então, absolutamente tudo.
o que a gente, né, a minha geração, falava nos anos 70, quando a gente era adolescente e pós-adolescente, eu vejo isso acontecer. Eu vi cada coisa dessa acontecer respaldada pela mídia e pela ciência. Absolutamente tudo. Tudo. Bom, eu estou só colocando um pouquinho da minha biografia para contextualizar o meu pensamento aqui. Repito, nenhuma intenção de ser conclusivo, nenhuma intenção de ser dono da verdade, né? Eu continuo mutante, eu continuo com as minhas convicções, né? Colocando conteúdo nas minhas convicções, elaborando e refletindo sobre o que eu leio, o que eu aprendo, enfim, o que eu intuo, mas tudo temporário e tudo mutante, tá? Só para não parecer estranho aqui, eu trazer uma ideia tão quase na contramão da coisa, tá? Então eu vou procurar explicar direitinho, vai ser legal porque vai ficar gravado. Eu já fiz live sobre isso. A cada curso que eu dou eu falo sobre isso, porque é o ponto de vista que eu desenvolvi até agora. Bom, eu acho que a primeira coisa para poder entender bem o que eu quero dizer, né? Para não parecer que eu estou desdizendo defesa da ecologia, para não parecer que eu estou indo na contramão real, literal da história. Talvez a coisa mais importante para a construção do meu pensamento, né, para eu entrar nessa perspectiva, foi uma coisa que eu aprendi com a Ayurveda, que é a diferença de estar errado e estar desequilibrado. Eu fui um jovem que quis mudar o mundo. Aliás, como todo jovem, né? Isso é muito importante, que o jovem queira mudar o mundo. Porque essa força das gerações jovens que trabalham achando que encontraram a solução, né? E que sabem mais que os velhos e que têm potência, tesão, capacidade para mudar o mundo. E essa força é muito importante e é sociológica e antropologicamente talvez das coisas mais fortes que fazem o conhecimento e a evolução humana caminhar. Isso é muito importante. É claro que esse jovem, quando fica velho, ele olha para trás, percebe que muito pouco do que ele sonhou que ia mudar, mudou. E é muito pouco que o movimento sociológico e antropológico caminha mesmo. Não tem mudança assim, né? Isso é cabeça de jovem. Mas essa força do jovem é uma força que cria muito movimento, né? Vou dar um exemplo solto, né? Se hoje no SUS tem acupuntura, homeopatia, fitoterapia, é porque os hippies lá atrás sonharam isso. É porque os primeiros alternativos sonharam isso. E até a gente achava quase impossível a ideia de ter acupuntura no SUS nos anos 70. Né? Só foi ter isso no ano 2000, sei lá, né? Muito tempo depois. Né? E a maturidade traz um pé na terra. A maturidade traz você já tem quilometragem, tem know-how, tem background, tem vida vivida, e você já tem uma amostragem do que funcionou e do que não funcionou. E você já tem cultura e informação para saber o que fez não funcionar aquilo que você sonhou que funcionasse. Então, eu acho que para mim foi muito importante estabelecer essa diferença, né? Eu achava que estava tudo errado. É muito interessante, eu vivo um pouco no meio do eu ontem, porque eu dei aula durante 8 anos no Gaia Education, eu não sei se vocês conhecem o Gaia Education, era um bando de eus ontem, né? Galera mais jovem, querendo mudar o mundo, achando que descobriu a pólvora, né? com comunicação não violenta, economia solidária, agricultura orgânica, agrofloresta, comunidade, ecovila, aquela coisa toda. E eu sou vizinho do centro de Vipassana. Então está cheio de eus ontem em volta de mim, inclusive grande parte dos meus alunos e clientes. E é claro que pessoas com bom caráter, pessoas que são inteligentes, que são informadas, que são espiritualizadas, é muito fácil olhar para o mundo hoje, para a humanidade, e taxar que está tudo errado.
Tá, vamos lá. Achar que está tudo errado coloca você no lugar de Deus. Porque só quem pode achar e saber se está errado ou certo é Deus, seja lá quem ele for, aonde ele estiver, né? Seja lá se ele é ele, né? Eu nem acredito nesse Deus antropomórfico, né? Eu sou mais panteísta, eu sou mais vedântico, né? Para mim, a criação, o universo, a vida, a existência é um organismo só, inteligente e consciente. Né? Eu não tenho esse olhar de Deus que é alguém que está em algum lugar. Né? Mas vamos colocar dessa forma. Né? Deus errou, então? Porque se aqui está errado, é porque Deus errou. Aí a gente vai cair numa coisa engraçada, porque eu fico dando aula e as pessoas vão dando esses pitacos assim. Ah, mas Deus fez tudo certo. O homem deu livre-arbítrio para o homem. Tem uma perguntinha que quando eu era mais cri-cri, eu tive uma fase na minha vida, estava até comentando isso com uma amiga hoje, teve uma fase na minha vida de pesquisa que eu fui conversar muito com padre, com pastor, com babalaô, com pai de santo, com monge, com suames, né? Com pajé, enfim, né? Teve uma fase que eu conversei muito, procurei essas pessoas para entender, né? Eu sempre fui muito preocupado, eu acho que o que norteou a minha reflexão filosófica, psicológica, né, na vida de estudo, né, eu acho que talvez a coisa mais importante, o norte mais importante, e é engraçado que isso, mas eu não vou entrar em detalhe, porque eu já escrevi sobre isso, né, isso começa aos 15 anos, quando a minha avó me disponibiliza a obra do Kardec para ler, e ali nasce em mim um desejo de tentar fazer pontes, tentar entender a similaridade do conhecimento. Aonde as escolas, linhas, tradições, religiões, sejam elas da religião, ou da psicologia, ou da filosofia, ou da ciência, do Ocidente, do Oriente, antigo, moderno, aonde estão falando a mesma coisa. Então, esse é o norte da minha história, né? Isso é uma das coisas que me ejeta para a minha reflexão. E aí, estar errado, né? Estar errado... Não, a pergunta que eu fazia para os padres, né, quando eu era mais chato. Tá, então, Deus fez tudo certo, deu livre-arbítrio para o homem que fez merda aqui na Terra. Porque essa é a ideia que vendem para gente. Você perguntar para um padre, para um pastor, para sua mãe, como eu perguntei quando era pequeno, se Deus é tão bom, por que o mundo é assim, por que o homem é ruim? A resposta, invariavelmente, pode ser diferente, mas é essa. Ah, Deus fez tudo certo. Deu livre-arbítrio para o homem. Então vamos lá. Deus deu para o homem um poder do homem fazer escolhas e atitudes que nem Deus sabe que ele vai fazer. Porque fica parecendo isso, né? Deus fez tudo certo, deu livre-arbítrio para o homem que está destruindo o planeta. Então, só um minutinho, peraí. Estou ouvindo aqui. Desculpa, gente. É que a Gabi estava falando no telefone do lado e estava fazendo barulho aqui. Então, Deus deu o livre-arbítrio para o homem para ele fazer o que nem Deus sabe que ele vai fazer. Então, Deus não é onisciente. Deus é onisciente, então Deus já sabia o que o homem ia fazer. Olha que maluquice. Né? É como se Deus, cada criança, né, que é germinada no útero, no ventre de uma mulher, Deus corta um pedacinho dele, cola como alma naquele ser e fala, esse vai para o inferno, esse vai para o céu, esse vai para o inferno, esse vai para o céu. Porque se Deus é onisciente, ele já sabe tudo o que vai acontecer. Então, as duas perspectivas são muito... Desculpa, gente, se vocês acreditam nisso. É de um infantilismo filosófico bizarro. Né? Ou bem, Deus não é onisciente e deu para o homem um poder maior do que ele, que nem ele sabe o que o homem vai fazer. Ou Deus é onisciente e isso é uma grande sacanagem.
né? É um jogo de cartas marcadas. Então isso, na minha opinião, exatamente, Helga. A neurociência não acredita nem um pouco em livre-arbítrio, nem um pouco em livre-arbítrio. E se a gente entender, como os orientais entendem, os xamãs entendem, que a criação é um organismo só, totalmente interconectado, interdependente, interrelacionado, inteligente e consciente, não tem espaço para esse livre-arbítrio fantasioso que a gente aprendeu. Se é teia, como os povos originários gostam de dizer, que a vida é um tecido em que tudo está entretecido, não tem essa possibilidade dessa autonomia absoluta. Nem um pouco. Não tem possibilidade de uma liberdade absoluta. É tudo relativo. Olha a palavra voltando de novo. É tudo relativo. As minhas escolhas, opiniões, atitudes, a minha, a tua e a de todo mundo, a da partícula subatômica, a do buraco negro, está tudo interconectado. Eu me lembro, eu sempre falo isso nos cursos, acho que foi National Geographic, o Animal Planet, há muitos anos atrás. O tema não tinha nada a ver com isso. Era uma coisa sobre aranha ou sobre teia, alguma coisa assim. E tem um nativo, não sei se no Brasil ou na Oceania, com uma teia de aranha gigante, aonde ele puxava uma pontinha da teia. E ele falava assim, mexe a teia inteira, não é? Eu não sei nem por que ele falou isso. Mas na mesma hora isso caiu no meu colo. Eu falei, nessa época eu estava muito dentro do nicho xamânico, né? Na minha vida. Isso deve ter sido anos da virada de 90 para 2000, por aí. Eu falei, caramba, é uma teia, né? Não tem um movimento que não afete a teia toda. Lembra de efeito borboleta, né? Mais ou menos por aí. Então, estão construindo esse pensamento. Vamos voltar para o errado e para o desequilibrado. Está errado? Então, quando você diz que o que está acontecendo está errado, você se arvora de Deus. Porque para a complexidade da existência é de um tamanho tão absurdamente grande, de uma complexidade tão absurdamente complexa, desculpa a redundância, gente, a gente não sabe nada. Nada. O que a gente sabe da existência, das entrelinhas, das subjetividades, dos trás dos bastidores, né? De uma existência que vai desde o bóson de Higgs, se é que isso é a menor partícula, até as grandes teias de galáxias com bilhões de anos-luz de comprimento, dos níveis transpessoais, da característica holográfica e multidimensional do universo. O que a gente sabe para dizer que aqui está errado? Me lembro muito do Bert Hellinger, das constelações, que foi padre, que ele dizia que Deus não funciona segundo as leis jurídicas, éticas e morais que o ser humano criou. O ser humano criou leis éticas, jurídicas e morais para nortear a sua vida aqui na Terra, né? Para ele deixar de ser homem das cavernas, que ele não deixou de ser, né? Porque quem está fazendo genocídio em Gaza, né, é homem das cavernas, é o homem que não evoluiu, né? É o homem que ainda arrasta a mulher pelos cabelos. A gente ainda tem feminicídio, transfobia, misoginia, racismo, homofobia, ao mesmo tempo que tem o James Webb vendo as maiores galáxias do universo. Isso é de uma dicotomia, assim, absolutamente surreal. Quem somos nós para dizer que o que está acontecendo no planeta está errado? Está errado no sentido mesquinhamente relativo do nosso cabedal jurídico, ético e moral. Que é legal, eu não estou desqualificando. É importante o nosso cabedal jurídico, ético e moral, que é o que mantém a gente vagamente civilizado, né? E homem branco europeu ainda teve a cara de pau de olhar para chinês, para africano, para indígena e para indiano e chamar de primitivo. O paradigma que está destruindo o planeta é o paradigma branco. É o paradigma católico.
É esse o paradigma que está destruindo o planeta. É o paradigma que colocou Satanás, culpa, né, capitalismo, exploração do homem pelo homem, destruição da natureza. Isso é que está. É o homem branco, é o ponto de vista vindo do homem branco, né? Tanto que você vê que eu não acho que índio, negro e chinês e tibetano é melhor do que homem branco. Ser humano é ser humano, tem medo, raiva, angústia, faz guerra, sempre fez. Agora tem uma coisa que é ponto de vista em relação à vida. Essa é a chave que eu acho que distingue essas culturas milenares da gente, né? E que por alguma razão que a gente desconhece, eu perguntei para trocentas pessoas isso, e não tem uma resposta. Por que que a raça que tinha menos população do planeta, que era a raça branca, foi a que preponderou? Que magia é essa que fez um país como a Inglaterra, do tamanho de Goiás, né, ter um império que o sol nunca se punha, que dominou a Norte América, a Índia, a África, a China? Que magia é essa? Que magia é essa? Que teia kármica é essa, né, que o homem branco se escolheu, né, para ser o veículo, vamos chegar lá, para ser o veículo disso que está acontecendo no planeta. E o que eu, na minha opinião, o que é o isso? Na minha opinião, é a falta do sagrado. Não é a religião. Sagrado no sentido de que para um índio, para um africano, para um indiano, para um tibetano, para um chinês, está tudo vivo. E tudo é consciente. Você pode ir nos Vedas, você pode ir no taoísmo, você pode ir no candomblé, você pode ir no xamanismo. O que você vai encontrar é uma cultura anímica. Está tudo vivo e tudo é consciente e inteligente. Só. Para mim essa é a chave. Isso quer dizer o quê? Que, na minha opinião, dificilmente, se o negro tivesse preponderado, se o vermelho tivesse preponderado, se o amarelo tivesse preponderado, talvez eles não conseguissem jogar veneno de fábrica no rio, porque o rio está vivo. Talvez eles não conseguissem jogar agrotóxico na terra, porque a terra está viva. Talvez eles não conseguissem poluir o ar, porque o vento está vivo. Só isso. Eu acho que o que faltou na nossa cultura, né? Eu tenho falado isso, a nossa cultura cristã judaica, greco-romana, branca, capitalista, cristã, né? Se construiu em cima de quê? De uma ciência materialista e de uma ciência arrogante e materialista, que ainda não considera todo o conhecimento gerado por essas culturas milenares como conhecimentos sérios, consistentes, e Igreja Católica. Isso que constrói nosso ponto de vista. Isso que constrói o paradigma que preponderou sobre o planeta. Por isso o capitalismo é o paradigma que preponderou. Um sistema político que se constrói em cima de dominação e de exploração. Não estou fazendo propaganda comunista não, gente. O comunismo não funcionou justamente por causa desse ser humano que está aqui. Vamos falar disso. Eu vou chegar num lugar aonde começou a minha história. E vou chegar agora. O que Kardec falava? Eu não sou espírita. Não sou espírita. O que Kardec falava? Que aqui é um planeta de expiação. O que é um planeta de expiação? É um planeta que oferece exercícios, testes, provas, escola, campo de treinamento específico para quem está morando ali. Como uma escola. Você tem o fundamental, 1, primeiro, segundo, terceiro, quarto, vai até o 9. Eu já não sei mais, porque no meu tempo era ginásio e científico. Você tem a faculdade. Cada ano de uma turma dessa hierarquia aí é estruturada para receber aquelas pessoas que precisam aprender aquilo. Como é que você vai desenvolver honestidade se não fosse confrontando com a falta dela?
Como é que você vai desenvolver compaixão se você não for se confrontando com a falta dela? Aí eu dou no curso um exemplo que eu acho muito legal. Você pega um atleta, cara que ganhou medalha de ouro em salto em altura, bateu recorde na última Olimpíada. Acabou a Olimpíada, fez aquela festa e tal, volta para a vida, tem um treinador, tem aquela vida espartana de atleta, acorda de madrugada, suplementação, alimentação, treinamento, blá, 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 blá. 2 anos depois, antes da Olimpíada, o cara consegue pular meio centímetro acima do que ele pulou na medalha de ouro. O treinador olha para ele, show, e levanta mais meio centímetro. Você vai dizer que o treinador está contra ele? Eu acho que Satanás tem a ver com isso. Eu não vou entrar nesse assunto, porque esse é um outro assunto, que é o papel do mal, como a nossa cultura cristã judaica demonizou, inventou Satanás, inventou o inferno, né? Não entendeu o mito de Lúcifer, não entendeu, porque quem entende o mito de Lúcifer são os judeus. Os católicos não entendem. Os católicos pegaram o Velho Testamento, a Torá judaica, e transformaram uma mitologia numa realidade. Até hoje eu tenho um vizinho aqui na roça que acredita que Deus fez o mundo em 7 dias e que teve Adão e Eva mesmo. E isso criou na nossa cultura uma coisa terrível. Porque aquilo que a grande inteligência universal, que esse grande organismo inteligente, nessa grande logística de evolução, porque todo esse organismo universal está em expansão, dentro de uma dinâmica de autorregulação, onde você precisa de obstáculo para poder crescer, você precisa de resistência. Isso existe na física, na química, na biologia, em todos os lugares onde a gente estuda. E aí inventaram Satanás, inventaram o mal, desse jeito que a gente aprendeu, inventaram o inferno e demonizaram os exercícios que a gente precisa passar para viver. E aquilo que era exercício, aquilo que era teste, prova, obstáculo, virou luta do bem contra o mal, virou algo a se destruir. Olha, né, o imbróglio que foi feito. Gente, alguém precisa gerenciar guerra, alguém precisa gerenciar câncer, alguém precisa gerenciar estupro, pedofilia. Porque se está acontecendo, é porque tem função. Certo, errado, existe nesse extrato tridimensional, concreto, da vida real material, como Hellinger dizia. Quem inventou critérios jurídicos, morais e éticos foi o ser humano para nortear a vida humana. E ele ainda completou com uma outra frase: Deus não funciona segundo esses critérios. Se Deus tiver para se autorregular, e essa palavra é chave, esse conceito é chave, se para autorregular Deus precisar matar teu filho, queimar tua casa, tua mulher te trair, Deus vai fazer. Só que não tem Deus nenhum, nem Satanás nenhum. Tem uma grande inteligência que a gente não entende nada, que trabalha para a expansão do universo. E essa expansão existe, se os chineses estão certos, os hindus estão certos, se essa galera está certa, mediante galgar obstáculos. Mediante galgar obstáculo. Uma coisa que me surpreendeu quando eu estava estudando o universo da Índia, eu dei aula de yoga e tudo, eu dei aula para formar instrutores de yoga. Na Índia, o demônio não tem esse, não existe inferno eterno, não existe Satanás. O demônio está a serviço de Deus. O demônio é aquele que coloca obstáculo. Alguém tem que gerenciar ciúme, medo, raiva, angústia, corrupção, roubo, mau-caratismo, câncer, roubo, pedofilia, estupro, assassinato, roubo. Alguém tem que gerenciar. E não é o mal. As trevas existem? Claro, com certeza.
Existem trevas extremamente estruturadas, extremamente profundas, seres trevosos, extremamente poderosos, todos a serviço da expansão do universo. Todos a serviço da necessidade de se ter obstáculo, exercício, teste, prova para poder crescer. Isso vale na física, na química, na biologia, na psicologia, na filosofia, na espiritualidade, em todos os lugares. Então, a gente dizer que o que está acontecendo aqui está errado é uma mistura de uma ignorância gigante com uma arrogância maior ainda, porque simplesmente a gente não sabe nada. A gente não sabe nem que não sabe. Né? Isso é uma coisa que eu adoro, porque aquela coisa do Sócrates, né? Eu sei que nada sei, tem uma coisa pior. Eu não sei o que eu não sei. Porque eu sei que nada sei, bacana. Isso dá humildade. Agora, eu não sei o que eu não sei. Isso é uma coisa para a gente prestar atenção. Então, o que resta dentro dessa maluquice que eu estou trazendo aqui? Né? Que não fui eu que inventei, tá? Isso aí está no escudo. Tá? Você vai olhar para trás, para os milênios, é assim, né? É assim que é. Eu estou apenas só dando um remake num conhecimento que é totalmente milenar. Totalmente milenar. Está desequilibrado profundamente. Profundamente. E aí, gente, tem uma coisa muito interessante dentro dessa dinâmica do karma, da sincronicidade, da ressonância. Né? Eu tinha um professor que gostava muito desse símbolo do infinito. Né? Ele fazia assim. O que ele queria dizer com isso? Olha que coisa interessante. O mundo que está aqui, que a gente está experimentando e que a gente está dizendo que está errado e que a gente não gosta, né? E com muita razão, ele é produto do nosso interior. O fora é um produto do dentro. Né? Isso, inclusive, está até modernamente na física quântica. Embora isso seja mais velho, como dizia o meu pai, é mais velho que cagar sentado. Né? O fora é um produto. Nós produzimos, fomos nós, como cultura, como humanidade, como coletividade, que construímos o mundo do jeito que ele está e que a gente não gosta. Olha que bacana. Então, o fora é um produto do dentro. Ao mesmo isso é o que vai. Ao mesmo tempo, o que volta? Que esse dentro, porque esse fora que a gente não gosta, se você olhar para dentro, está dentro de você. A corrupção está dentro de você, a mentira está dentro de você, todo mundo tem isso. Ninguém é bom ou ruim, certo ou errado, mentiroso ou verdadeiro, né? É como um professor que eu tinha que dizia que a gente tem que migrar do ou para o e. Eu sou certo e errado, feio e bonito, mentiroso e verdadeiro, maravilhoso e péssimo. Depende, nós somos tão multidimensionais, né? Essa coisa de ou é uma besteira. É uma besteira criada por uma cultura como a nossa, repito, que se constrói em função de uma ciência cartesiana e mecanicista e uma igreja católica. Não tem ou, tem e. Porque nós somos plurais, nós somos holográficos, nós somos multidimensionais. Nós carregamos todo o universo dentro da gente. Toda a tabela periódica, toda a existência está dentro da gente. Tem universos dentro da gente, galáxias inteligentes, funcionando, que a gente não tem nem consciência nem controle. E a gente ainda se arvora a dizer que está errado. Então, está desequilibrado? Está desequilibrado. Então, esse mundo que a gente construiu, que emergiu do nosso interior, ele saiu do interior para o exterior para funcionar como material de trabalho. Então, se eu tenho raiva dentro de mim, corrupção, mentira, imperfeição, medo, raiva, angústia, ciúme, inveja, tudo dentro de mim, né? Eu tenho que me confrontar com isso fora de mim para curar isso dentro de mim. Olha que lindo. Tá tudo certo, gente. Tá tudo perfeito no planeta. Perfeito. Ninguém falou pra gente que a gente tem que curar a Terra. Ninguém falou pra gente que a gente tem que salvar a Terra. Porque ninguém tem cacife para carimbar e bancar que está errado o que está acontecendo. Está desconfortável o que está acontecendo. Está incômodo o que está acontecendo.
Está provocando medo, insegurança, o que está acontecendo? Perfeito. Perfeito, nós somos seres humanos. Está feio mesmo. Eu não estou negando isso. Não é uma apologia da negação. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu sou bem informado, né, desde os anos 70. Eu sei exatamente o que está acontecendo. Eu venho acompanhando a degradação do planeta e do ser humano. Então, eu acho que, voltando para o velho Kardec, né, nós estamos no lugar perfeito. E eu vou trazer uma outra figura que foi importante na minha vida. Os meus clientes e alunos que estão aqui já conhecem essa história. Nos anos 80, eu acompanhei um monge da Índia durante um tempo. Ele esteve aqui durante uns meses. E numa palestra, imagina, anos 80, eu estava no auge do meu vou me iluminar amanhã. Né? Eu vestia branco, morava em comunidade, né? Era vegano, meditava 3 vezes por dia. Não estou desqualificando, não. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu queria salvar o mundo. Eu não sabia que eu queria salvar a mim, né? Eu queria salvar o planeta. E aí, numa palestra, esse monge vira e fala assim: as pessoas ficam querendo ir para o paraíso, para o paraíso, para o paraíso, mas os problemas começaram lá. Citando Adão e Eva. Todo mundo riu. Engraçado. Ele falou, pois é. Aí ele engrossou. Aí ele falou, pois é, se Deus aparecesse aqui, numa mágica, no milagre, e miraculosamente ele transformasse aqui, nesse momento, agora, num paraíso, a gente transformava no inferno rapidinho. Aí deu aquele uau, né? Porrada na cara. E ele soltou a porrada final, o nocaute. Olha que frase, eu me lembro até hoje do efeito que isso provocou em mim. Isso foi extremamente... Aliás, esse cara, ele falou uma meia dúzia de coisas para mim que foram muito perturbadoras, muito desconstrutoras, né, no bom sentido. E eu levei algumas frases dessas mais de uma década para entender. E ele falou assim, olha só, gente, nós não temos capacidade de viver no mundo que a gente sonha. Nós não temos capacidade, cacife, para viver no mundo que a gente sonha. A gente transformaria esse mundo no inferno, porque a gente vive o inferno. E o mundo que a gente vive é um reflexo do mundo que a gente vive dentro da gente. Porra, devia ser lógico isso pra gente. Devia ser óbvio. Quer mudar o mundo? Muda você. Porque a gente não... Aí entra outra coisa que é bizarra. A gente não tem poder de mudar nada, gente. Eu acho linda aquela frase do Greenpeace. Pensar globalmente e agir localmente. Porque o lixo que eu separo não influi em nada. Pentelésimo. É o biquinho, é o beija-flor da história do incêndio, levando a aguinha. É lindo? É lindo como intenção. Mas como efeito, zero. 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 Então, eu acho que a chave que talvez falte pra gente, né, que o beija-flor com certeza não tinha, é que a atitude não é para salvar o planeta. O planeta é só material de trabalho para que eu salve a mim, para que eu cure a mim. Gente, tem 2 livros que foram escritos há 5.000 anos, que a gente está lendo até hoje, que falam exatamente sobre isso. Um se chama Bhagavad Gita, o outro se chama Tao Te Ching, que são manuais de como lidar com o imponderável, né? De como viver numa vida onde a gente tem zero controle, onde a gente não sabe nada, onde tudo pode acontecer, onde a imponderabilidade é constitucional da existência, né? E essa coisa que o taoísmo chama de Wu-Wei, ação na inação e inação na ação. Quando eu falo tudo isso no meu curso, volta e meia tem alguém que me fala assim, professor, então não é para fazer nada? Essa frase é lapidar e vai fechar aqui o nosso papo. Porque isso me parece que é uma chave. Porque o raciocínio é muito interessante. É um raciocínio vindo de uma cultura branca
que se constitui em cima de ciência cartesiana e mecanicista e Igreja Católica. Ah, então não é para fazer nada? Ninguém falou. Olha que paradoxo fantástico. Ninguém falou que é para curar o planeta e salvar o planeta. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Ninguém falou que não é para fazer nada. Então é para fazer o quê? É para fazer. Para nada. É porque o fazer, ele não deveria ter a função de mudar um externo que foi construído a partir de um interno. O fazer deveria ser fazido para você usar esse fazer como uma ferramenta para poder mudar você. Porque o fora, a única função do fora é ser material de trabalho, na medida que o fora é um efeito temporário do dentro. É isso que Bhagavad Gita e Tao Te Ching estão tentando mostrar para a gente. Não é para fazer para, e não é para não fazer. Porque o fazer não é para, o fazer é para dentro. Enfim, eu vou entrar numa coisa muito técnica, mas tem uma frase muito interessante do yoga, que é: as gunas se movimentam por si mesmas. O fazer é fazido por si mesmo. A mente pensa por si mesma. Você não controla a sua mente, nem eu, não tem botão de off. A mente pensa por si mesma. A ação age por si mesma. As gunas, o universo se movimenta por si mesmo. Dentro de uma inteligência e de uma consciência que é de todo esse organismo cósmico. Então, talvez essa é a chave que a gente precisa pegar, né? Porque é engraçado, né? Como é fácil pegar culturas outras, né? África, Índia, China, Tibete, né? E agregar técnica, né? Aprender meditação, yoga, shiatsu, budismo, macrobiótica, acupuntura e tal. Mas o mais importante dessas culturas é o mais difícil de agregar, que é paradigma, ponto de vista. Sob que ponto de vista essas culturas antigas pensaram a vida? É só você estudar essas culturas que você vai entender. Culturas que consideram que a existência está viva, toda viva. Não tem nada morto. Não tem nada que não esteja em movimento. Todo o universo está em movimento. Da bóson de Higgs às grandes galáxias. Tudo é consciente e inteligente. Tudo exala essa inteligência e consciência que sustenta toda a criação. Uma criação que tem a impermanência como uma característica fundamental. Tudo está em movimento. Tudo está em expansão. Tudo está dentro, funciona dentro de uma logística autorreguladora. A lei do karma é isso, gente. Sincronicidade e ressonância são expressões dessa grande logística de autorregulação. Então não tem espaço para estar errado. Não tem espaço para Satanás. Não tem espaço para penas eternas. Só tem espaço para desequilíbrio. Então nós estamos no lugar perfeito. Se você tivesse melhor do que você está, talvez você tivesse renascido em outro planeta, né? Como Kardec chamava, um planeta de regeneração, sei lá. Eu não sou muito expert nessa área, não. Mas é isso aí, os hindus também falam disso. Não é novidade para os povos antigos, né? Que assim como a gente tem graus numa escola, a gente tem graus na vida. A gente vai passando de ano. Então, essa coisa de eu preciso salvar o planeta, curar o planeta, sabe qual é a impressão que me dá? É como se a galera estivesse no terceiro ano do ensino médio e, em vez de estudar para passar no vestibular e entrar na faculdade, resolve fazer uma revolução para tentar transformar o terceiro ano em primeiro ano da faculdade. Por que não vai estudar? Por que não vai passar pela prova, pela resistência, obstáculo da prova, para testar conhecimento, para saber se pode passar de ano ou não? Porque para crescer precisa de confronto. Para crescer precisa de obstáculo.
Para crescer precisa de atrito. Porque é no atrito que a gente cresce. É no atrito, no obstáculo que a gente cresce. Então, quando você olha a corrupção na política, né, essa corrupção simultaneamente é um reflexo da sua corrupção interna, porque a gente tem aspectos corruptos da gente, com certeza, sutis ou não sutis, e ao mesmo tempo a corrupção da política oferece para a gente material de trabalho para a gente ser honesto. Porque se a gente confronta a corrupção, ou a gente embarca nela, ou a gente transcende a corrupção e se estabelece na honestidade, na ética e no que é correto. Então, gente, não é para deixar de separar lixo, não é para deixar de se incomodar com o estado ambiental do planeta, não é para parar de agir localmente, eu continuo separando lixo, é só um ponto de vista. Porque isso é que eu noto nos jovens que querem salvar o mundo. Enquanto você fica dedicado a curar e salvar o planeta, você se fundamenta no fora. E aí sabe o que acontece? Acontece que eu vejo hoje o que eu via na minha geração. Nós éramos todos de branco, todos meditavam muito, todos liam filosofia, todos ouviam mantra, todos eram vegetarianos, todos tinham raiva de pai e mãe, estavam mal resolvidos com família, né? Tinham trauma, estavam mal resolvidos com dinheiro e com trabalho, né? Matava todo mundo, namastê, om. É muito fácil achar que o fora vai resolver o dentro. Achar que o jeito de comer, o lugar onde você mora, a cor da roupa que você usa, o tipo de música que você ouve, né? É muito fácil, é muito mais fácil mudar adereço do que mudar dentro. É muito mais fácil tomar tarja preta do que fazer terapia. É muito mais fácil tomar anfetamina do que ir para a academia e procurar um nutrólogo. Claro, isso é humano. É humano. Eu não estou condenando, estou só atestando. Eu estou vendo de novo uma geração em volta de mim fazendo isso. É todo namastê, om, aí fica aqueles olhares lânguidos, aquela voz tranquila, aí só ouve mantra, aí é vegano, e todo mundo raivou, tem raiva, medo, angústia e tal, ninguém faz terapia, porque tem preconceito com psicologia, que isso é uma característica do mundo, né, holístico, né, é preconceito com psicologia, acha que terapia holística veio substituir psicologia. Então, é esse pensamento que eu quis vir trazer para vocês, né? Repito para quem chegou depois, né? Sem nenhuma pretensão de ser conclusivo, sem nenhuma pretensão de ser dono da verdade. Eu não inventei nada disso, eu apenas estou elaborando o que eu venho lendo, aprendendo, pesquisando, praticando há 50 anos, que também não me dá nenhum status conclusivo nem dono da verdade, mas eu quis compartilhar com vocês esse material, que vai ficar gravado aqui no Instagram, que amanhã vai para o meu canal de vídeos no YouTube e vai para o meu canal de podcast no Spotify. Tá bom, gente? O combo vitalício acabou a promoção, tá? Essa promoção vai voltar na Black Friday em novembro, mas eu continuo vendendo os meus 7 cursos, super baratinho, com acesso por 5 anos, na plataforma da Hotmart. É só você ir aqui na minha bio que você vai ter os cursos listados ali, tá? E outra coisa, esse ano eu estou com uma agenda de workshops ao vivo, online, mensais. Eu já fiz um em março de chakras, fiz um em abril de xamanismo, maio eu pulei por causa da promoção, dia 28 de junho, de 9 da manhã, 1 da tarde, um workshop de respiração, que vai ser muito legal, e em julho um de meditação, tá bom? Então, um bom fim de semana para vocês. E terça-feira a gente está aí na roda de cura de alinhamento energético, tá bom? Um abração grande, bom fim de semana.